Som? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no último capítulo de Marcos. A ordem para evangelização, no verso 14, capítulo 16, verso 14 a 18. Eu vou ler o verso 14, capítulo 16 de Marcos, verso 14 a 18, a ordem para a evangelização. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui nós temos essa grande ordem, é uma ordem, é um serviço que o Senhor dá à igreja, é um ministério de pregar o evangelho por toda criatura. Aqui Jesus ele está ressuscitado, ele aparece aos 11, com toda a autoridade, todo o poder do céu e da terra foi lhe dado. Jesus sempre teve o poder, ele já existia antes da criação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, aqui como homem, como ser humano, que ele se fez carne, o Verbo habitou entre nós, aqui ele recebe a autoridade. Ele venceu como homem também. Ele nunca pecou, ele foi obediente até a cruz. E o Pai o coroou, ele é vencedor também como homem, então ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E aquele ressuscitado, ele dá essa ordem à igreja. Ele censurou a incredulidade daqueles 11, alguns não deram crédito que ele já havia ressuscitado, então Jesus, ele... para a gente se identificar. Será que se fôssemos nós teríamos crido imediatamente? Alguns deles estavam de coração duro, os discípulos. Que o nosso coração não seja assim, duro. Ainda assim, ele não desiste, ele comissiona essas pessoas, mesmo imperfeitas, mesmo alguns deles incrédulos, duvidando, mas agora eles creem. E Deus não desiste de nós, quando pelas debilidades da nossa fé, da nossa humanidade. Pelo contrário, ele capacita, ele investe, ele continua investindo como continuou aqui neles. E Deus chama, a igreja é exatamente isso, são pessoas pecadoras que estão sendo restauradas, fortalecidas, capacitadas e também recebem uma grande tarefa de pregar o Evangelho. O Evangelho é a maior riqueza, é a maior bênção que Deus deixa para nós, que Deus deixa aos discípulos, aos apóstolos e deixa para toda a igreja. Aquele que crê no Evangelho será salvo. Aquele que crê deve ser batizado. Próximo domingo a gente vai ter batismo, se Deus quiser, aqui domingo de manhã. Quem deve ser batizado? O que crê. Primeiro vem o crer, primeiro vem... Mas crê em quê? Crê no Evangelho, crê nas Escrituras. Nós não podemos dizer crer de qualquer forma, mas temos que examinar, temos que ouvir, temos que entender quem é Jesus, o que ele fez por nós e depois crer, e depois ser batizado. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa a pessoa que é batizada, ela está dizendo, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu não sou capaz de me salvar.
Cristo é o meu Salvador. É quando a gente desiste de nós mesmos nesse sentido. É quando a gente se decepciona conosco mesmo, dizendo, eu sou incapaz de me salvar. O único que pode me salvar é aquele que venceu como filho de Deus e venceu como homem aqui nessa terra. Ele nunca pecou, ele é meu representante perfeito. E eu creio nele, não creio na minha capacidade. E assim eu creio e eu me entrego. Nós devemos ser conscientes daquilo que cremos. Cremos em quê? Cremos em quê? Cremos na palavra, cremos no Messias, cremos em Deus que criou esse mundo. Há uma razão da nossa fé. Nós cremos em quê? E depois de crer, nós recebemos essa missão de pregar o evangelho, ide por todo mundo. É uma ordem, ide. A igreja não pode deixar de ir. Se deixarmos de ir, nós estamos desobedecendo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todos, todas as raças, todos os povos, todas as etnias, todas as pessoas são alvos da evangelização. Por quê? Porque Deus deve ser adorado, Deus deve ser conhecido entre todos os povos e todas as nações. Aqui, Jesus fala que ele capacita a igreja, ele daria o poder do Espírito Santo à igreja. Inclusive, alguns teriam poderes milagrosos, não por si próprio, mas porque o Espírito Santo usaria, como Pedro, por exemplo. Pedro chegou ao ponto dele, o Senhor usou para curar através do apóstolo Pedro. Muitos apóstolos recebiam essa missão parecida com a de Jesus. Diferente porque a missão plena só Jesus tem. Agora, Jesus permitiu aos discípulos expulsar demônios, orar pelos enfermos e eles serem curados. Alguns receberam o dom de falar em línguas estranhas. Isso tudo na história da igreja a gente vê que aconteceu. Muitas coisas dessas ali na igreja primitiva. Claro que a gente não deve tomar, então eu tenho que falar em língua, então se eu comer alguma coisa mortífera não me vai fazer mal. Pode acontecer, mas nós não devemos tentar a Deus. Cada um, Deus dá um livramento, Deus dá dons diferentes a cada um da sua igreja. Mas de forma geral, isso se cumpriu e se cumpre. Ainda hoje nós podemos orar pelo enfermo e Deus curar. Não é o pastor somente, qualquer um cristão pode orar. Deus pode fazer ou não, mas a gente pode orar, pode pedir. A gente pode orar pelos enfermos, podemos orar por alguma pessoa que esteja endemoniada, qualquer um de nós. Não precisa chamar o pastor. Às vezes tem pessoas que, vou chamar o pastor, tem uma pessoa endemoniada. Tudo bem, pode chamar, não é proibido, mas você mesmo pode orar. Você mesmo pode orar. Cada cristão, ele tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E, pensando nisso, a nossa aula de hoje é uma aula ainda do livro Perspectivas. Alguns alunos estão aqui. Irmão Erivaldo, irmã Nilvânia, Simone, Karen. Quem mais? Quem, Erivaldo? Sim, Tarcísio, nosso irmão Tarcísio fez esse ano, Cláudio já fez antes, não é, Cláudio? Então, é um dos capítulos aqui que nós vamos abordar nessa hora. Neto está ali, não é, Neto? Como é que eu vou passar os slides? Tu passa aí? Obrigado. Então, é uma aula desse livro, do Perspectivas, do Ronaldo Lidório. É uma breve aula, mas muitos aprendizados aí. Ele mostra as novas fronteiras na evangelização desse mundo. Quantas barreiras já foram vencidas desde que Cristo deu essa ordem à igreja? Muitos. A igreja primitiva teve suas lutas contra o imperador, contra o império, contra a perseguição religiosa, lutas políticas. A igreja primitiva teve mártires. Eram as fronteiras da época deles. Na história da igreja, quantas fronteiras, quantos países fechados,
quantos povos que não permitiam a entrada do evangelho, mas muita coisa já foi vencida. Muitos muros, né? O muro de Berlim já caiu. Muitas barreiras culturais já caíram, mas existem novas. E nós somos essa igreja contemporânea, é a nossa vez, é o nosso tempo de ir pregar o evangelho. Os apóstolos cumpriram na geração deles. A igreja cumpriu durante séculos e agora é nossa vez, nós estamos vivos, é nossa geração. E tem barreiras que são específicas da nossa geração. Tem lutas, tem conceitos, tem culturas que nós precisamos conhecer na dependência de Deus e vencer essas novas barreiras que a igreja moderna tem. Pode seguir. A boa notícia, está pequenininho o slide, né? Mas talvez dê para ler. Por favor, apague, meu irmão, por favor. Olha só, fiquei tão feliz, eu sabia disso, mas soube melhor agora através de Ronaldo Lidório. Houve um incrível avanço missionário nos últimos 30 anos. Eu fiquei tão feliz. Ronaldo Lidório é um missionário experiente da nossa igreja. Ele já foi para campo missionário em Gana. Hoje trabalha entre os indígenas brasileiros, entre etnias, algumas delas que não conhecem o evangelho. Então, Ronaldo sabe o que está dizendo. Ele disse que nesses últimos 30 anos houve um incrível avanço missionário entre as nações. Isso é muito importante. Jesus Cristo disse que pregássemos o evangelho até que ele venha. Jesus, certamente a nossa compreensão é que Jesus não virá antes de que todo o evangelho seja pregado a todos os povos, todas as etnias. Então isso é uma ótima notícia. Houve um avanço, mais pessoas ouviram o evangelho, mais nações ouviram nesses 30 anos. Que bom. É inquestionável o avanço da igreja entre os anos 1999 e 2000. Obteve um índice de 6,1% em termos de crescimento global. Parece pouco, mas nesses 2 anos aí a igreja cresceu no avanço missionário mais de 6,1%. Que bom. Ele diz que, inclusive com relação ao islamismo, o cristianismo cresceu mais do que o islamismo. Que bom, né? Que a palavra e o evangelho cresceu mais entre as nações nesses últimos 30 anos. Também não podemos desconsiderar o avanço das missões que se puseram a encontrar, estudar e catalogar os grupos ainda não alcançados pelo evangelho, fazendo-nos saber quem são, onde estão, quantos são e quais as principais barreiras a vencer para alcançá-los. Ele está explicando, né, Ronaldo, está explicando que houve um avanço nesse sentido. Grupos, missões, igrejas, estudiosos se dedicaram para conhecer bem quem são esses povos, onde são, quais são as necessidades deles. Isso é maravilhoso. Pessoas dedicadas a isso, estudando para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Pessoas se preparando para ser tradutores, para traduzir a palavra de Deus para várias línguas que ainda não têm a palavra de Deus escrita. Então, houve uma grande mobilização. Enquanto eu preparava essa aula, eu digo, meu Deus, será que na nossa igreja tem alguém com esse dom? Esse dom de estudar os povos, de localizá-los, a geografia, onde estão, como chegaremos lá, quais as barreiras a vencermos. Será que nós temos em nosso meio pessoas capacitadas a traduzir a Bíblia? Será que nessa manhã Deus está chamando alguém? Eu pensei em mim mesmo, eu digo, meu Deus, se depender de mim, eu fazer uma tradução, nunca vai ter misericórdia, perdoa, Senhor. Estou dizendo humanamente, porque eu não me sinto capacitado, eu não gosto de estudar nem inglês. Que tristeza. Mas Deus capacita, às vezes Deus chama exatamente pessoas incapacitadas, pessoas que não têm preparo e Ele capacita, Ele chama.
Eu mesmo me sentindo incapacitado, eu oro, né, nessa manhã. Senhor, se for eu, me ajuda, porque eu vou ter muita dificuldade. Mas se for para estudar inglês, eu estudo. Se for para estudar outras línguas, eu estudo. Eu acho que não é meu dom, mas se for, por favor, me desperta. Porque, só dando um exemplo bem pessoal, eu de fato não quero aprender inglês. Mas às vezes a gente precisa. Eu fui fazer uma prova um dia desses, alguns anos atrás, eu tive que estudar inglês, estudei sozinho e passei na prova, mesmo sem gostar. Então a gente faz por obediência, a gente faz e Deus capacita. Não é? Então, quem sabe, nessa manhã Deus não está chamando pessoas que vão estudar geografia, que vão estudar. Inclusive, a igreja faz isso, mas inclusive algumas universidades estudam as culturas, estudam a geografia e podem nos ajudar nesse sentido também. Será que tem alguém que estuda geografia aqui? Tem Elane, né? Lá da Central, Elane estuda geografia. Quem? Suênia fez geografia. Que bom, Suênia. Ah, meu Deus, como eu queria saber geografia. Eu misturo tanta coisa. Heitor sabe as bandeiras, tudinho dos países. Eu misturo. Eu não gosto nem de falar muito, porque eu misturo. Tem hora que eu penso que está na Europa, quando vejo está na África. Mas tem gente que Deus capacita, né? É preciso, entretanto, compreender que, enquanto antigas barreiras vão sendo derrubadas, outras novas vão se formando. Muitas barreiras já foram vencidas, mas tem barreiras novas para o Evangelho. E aqui ele vai tratar de 4. Pode passar, por favor, Neto. Próximo slide. 4 novas fronteiras, barreiras que a igreja moderna pode enfrentar, segundo Ronaldo Lidório, né? Na experiência dele, e certamente confirmada por outros missionários, e isso é muito claro, a gente percebe que é verdade aquilo que ele defende. Então, quais são essas barreiras modernas? Primeiro, a redoma de resistência entre os não alcançados. Há vários povos fechados, seja pela cultura, seja pela língua, né? É como se tivesse uma proteção nesses povos, que só o poder de Deus vai vencer, vai chegar o Evangelho até lá, mas não deixa de ser uma fronteira, uma barreira. A redoma, a resistência entre os não alcançados. Sejam nações, sejam etnias, sejam nossos vizinhos também, isso inclui tudo. Segundo, o desdobramento ético entre os isolados. Às vezes, parece que é um povo, quando você vai estudar, são povos. É um desdobramento étnico. Ah, o país tal. Quando você vê, são vários povos ali dentro, várias línguas, várias culturas. Isso é uma barreira. Isso é uma dificuldade a mais. Étnico. É o segundo ponto, que eu não estou nem vendo. O desdobramento étnico. Isso, eu escrevi errado. Obrigado. Deixa eu entender a diferença, que agora eu não entendi. É ético, moral, não é? E tal. Certo. Aqui é étnico. Oi? O ético. Não, o ético não. O ético não é agora, não. Mas não deixa de ser também uma barreira, uma dificuldade. Às vezes questões éticas também dificultam o trabalho. Desdobramento étnico entre os isolados. É étnico mesmo, é isso mesmo, é étnico. Ou seja, várias nações, várias etnias, vários povos, como o exemplo que eu dei. Só para a gente ter noção, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente pensa que é uma nação só, o Brasil, mas são tantos Brasis étnicos. Só nos povos indígenas são várias línguas, várias etnias, ciganos, quilombolas. Eu nunca fui entre os quilombolas, eu sempre passo, meu Deus, eu queria entrar. Silvio outro dia foi, não foi, cara? Está lembrada no acampamento? Silvio errou o caminho do acampamento, foi parar dentro do quilombo, não foi, Silvio? Eu nem assim, Silvio. Né?
Simone. Surdos é uma etnia, será? Esse conceito de etnia é não, Irivaldo. É não. É um grupo. Ah, não. É um grupo, né? Não é uma etnia. A definição de etnia eu acho que é mais abrangente, língua e tal, cultura. Não sei. Os surdos, entre todas as nações, né? Uhum. São grupos, além de etnias, é outra dificuldade, são grupos diversificados de pessoas e cultura dentro do próprio país, em todas as nações, como esse caso. E, enfim, várias etnias dentro de um só Brasil. Então, isso é uma nova fronteira, um grande desafio que é antigo, já foi vencido muita coisa, mas há coisas novas. Eu recebi de alguém essa semana, não estou lembrado quem foi, foi de uma prima minha. Ela mandou um material didático para, eu acho que é para surdos e mudos, aula para os professores usarem um novo material. Eu fiquei feliz, mandei para a Sara, minha filha, que é professora, né, de biologia. Ela disse, pai, alguns professores também usam isso na sala de aula. Então, há novos desafios e novas ferramentas. Crianças, não é? Eu não tinha nem pensado nisso, mas algo que às vezes eu penso são as crianças com problemas especiais, não só surdos, mas tantas áreas aí que eu não quero nem citar agora, que é muito abrangente. Autista, por exemplo, né? Eu estive visitando em Maceió um trabalho lá de uma irmã nossa, eu fiquei impactado e querendo evangelizar aqueles pais, aquele grupo. Então são grupos, veja como é abrangente. Terceiro lugar, a incapacidade de evangelização local por igrejas locais. Isso aí, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Foi muito impactante para mim. Inclusive, a gente vai tentar aplicar para nós. São igrejas que são crentes, pessoas que são, mas não sabem evangelizar, não conseguem evangelizar. Seja numa nação, às vezes tem uma igreja naquela nação, mas a igreja é, em outras palavras, oprimida, não sei porquê, não sei se é a condição espiritual da igreja, ou desconhecimento da palavra, ou são questões exteriores que dificultam essa igreja de evangelizar. Mas eu lamentei muito por isso. São povos que já têm o evangelho, mas a igreja é fraca, a igreja não consegue avançar. A igreja não sabe evangelizar. Isso é lamentável. Eu nunca tinha percebido isso. E fiquei triste, né? De ter países que já têm a presença missionária, mas é uma igreja enfraquecida. Uma igreja que não consegue evangelizar. Quarto lugar, a vasta diversidade linguística entre grupos minoritários. Está dentro do que já falei há pouco também, a grande diversidade linguística. São muitas línguas. Meu Deus do céu. Eu tiro por mim, eu não sei vocês, mas a gente é muito acostumado, né, com uma só língua. Eu conheci, num congresso que eu fui em Recife, sobre a África, eu achei tão interessante as pessoas que eu conheci lá, porque com facilidade elas falavam 2, 3 idiomas africanos, que alguns deles vinham morar no Brasil, em poucos meses já estavam falando português. Eu digo, que povo para ter uma facilidade linguística. Eu fiquei impressionado com esse congresso que eu fui há muitos anos, nunca esqueci. Eu tenho maior dificuldade de perceber outro idioma, né? Tem pessoas que vai fazer turismo ou trabalhar em outro país, dentro de pouco tempo consegue pegar as principais palavras ali, já fala, já dialoga, onde chega já tem uma certa facilidade de comunicação. Isso é dom, não é? Isso é capacidade que Deus dá também. Próximo slide, Neto. Pois é, vamos ver um pouco aí sobre, voltando essas 4 fronteiras, a primeira novamente. A redoma de resistência entre os não alcançados. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Os povos que já foram alcançados seguiram a regra da menor resistência, e essa é uma regra normal. Ou seja,
Em regiões onde existiam 3 grupos não alcançados, havia penetração missionária nos 2, que demonstravam menor resistência geográfica, política, religiosa, linguística, cultural ou espiritual. O mais resistente ficava para um segundo momento. Então, é um fenômeno, como diz Ronaldo, de certa forma é natural. Se tinha 3 grupos a ser alcançados, claro que normalmente se alcançava os mais fáceis. Claro que é uma estratégia bem humana. Deus pode alcançar os mais difíceis primeiro, mas ele está dizendo de forma natural, às vezes acontece. Os mais fáceis, as barreiras mais fáceis são quebradas primeiro. E Ronaldo está trazendo essa informação que isso aconteceu nesses 30 anos. Muitas dessas barreiras foram quebradas entre os povos. O que é que falta agora? Os mais difíceis estão no nosso tempo. As barreiras mais difíceis são a que a igreja da atualidade precisa encarar. Claro que isso é uma perspectiva, é um planejamento. Deus faz além disso, Deus está no controle soberano. Mas isso aí é um planejamento da igreja e uma observação daquilo que tem acontecido. Portanto, o que temos em nossas mãos não são apenas 2.000 povos não alcançados, e sim os mais existentes em toda a história do cristianismo. Na perspectiva aí do Ronaldo e certamente de outros missiólogos, antropólogos, são 2.000 povos não alcançados. E esses são os mais difíceis, os mais existentes, segundo essa pesquisa. Para Deus, não há impossíveis. Na minha opinião, todo coração é difícil de ser alcançado. Todos nós somos duros de coração. É um milagre a nossa conversão. Assim como será um milagre também Deus destruir essas barreiras modernas. Para nós são intransponíveis, mas o Senhor tem poder para quebrar. O Evangelho quebra, assim como quebrou no meu coração. Todo pecador, seja de qualquer etnia, tem a dureza espiritual. Às vezes a gente, estou falando bem de mim, essa minha percepção, às vezes a gente diz, quando a gente vê alguém de outra religião, a gente se assusta. O nosso coração era tão duro quanto aquelas pessoas. Só o poder de Deus, só o Evangelho, ide por todo mundo e pregai, é que vai quebrar aquela resistência, como quebrou a nós. Quantas resistências nós tínhamos? Mas o Evangelho é o dinamis, é o poder, como uma dinamite que quebra ali a dureza do coração de qualquer pecador. E há de acontecer isso entre esses que são considerados os povos mais difíceis, ainda estão por ser evangelizados. Cerca de 2.000 povos não alcançados, na perspectiva humana, missiológica, são os povos mais resistentes. Terceiro lugar, consequentemente, precisaremos agora de maior preparo missiológico, cultural, linguístico, que os missionários de 50 anos atrás. Nova motivação, pioneirismo, sobretudo graça de Deus. Gostei dessa parte, sobretudo graça de Deus. Mas apoio eclesiástico, grupos, aí ele dá um exemplo do que aconteceu com os grupos nômades. Existe ainda mais de 150 grupos deles. Ele traz o exemplo de que muitos nômades foram evangelizados. Só que ele mostra que não é só um grupo de nômades, são dezenas, 150. Por isso que ele diz essa dificuldade. Não é um só povo, são várias etnias com essa mesma característica aqui do exemplo que ele dá. Existem mais de 150 grupos deles. Pois é, vamos analisar um pouco aí essa última frase. Precisaremos de maior preparo missiológico. De fato, essa é a parte humana, que Deus certamente quer de nós. Por exemplo, Ronaldo Lidório se preparou. Ele é um missionário preparado. Ele estudou antropologia, ele conhece as culturas, ele conhece a língua, ele sabe traduzir. Tanto é que ele fez isso para os concombas. Traduziu a Bíblia para os concombas.
Então, meus irmãos, é um alerta para nós. Se alguém tem dons nessa área, deve se preparar. Deus não despreza a inteligência. Se Ele nos deu inteligência, nós devemos reconhecer e usar a inteligência para a glória de Deus. Então, devemos nos preparar. Isso tudo é importante, mas não é o mais importante. Deus usa toda a igreja, todos nós. Não precisamos fazer um curso de missiologia. Deus salva através de missionários simples, anônimos. Deus salva. Quantas pessoas foram salvas num bate-papo no meio da rua, numa visita a uma casa? Quantas irmãs da SAF, quantos irmãos da UPH saem evangelizando nas casas? E pessoas são salvas, não precisamos fazer missiologia. No entanto, alguns de nós precisam se dedicar mais, como o Ronaldo Lidório é um exemplo. Ele se dedicou, ele usou a cultura, ele usou a sabedoria humana. Isso não deve ser uma intimidação para nós. Então nunca vou evangelizar ninguém, porque eu não sei fazer o que Ronaldo Lidório faz. De forma nenhuma. O próprio Ronaldo Lidório reconhece ali entre os indígenas a importância de seu João, que era um homem simples, um pescador, que quando conheceu Ronaldo Lidório disse: venha, reuniu a família, vamos conhecer um verdadeiro missionário. Ronaldo Lidório disse: o verdadeiro missionário é você, meu irmão. Ali, na luta, na pescaria, nas aldeias, evangelizando, sem nunca ter estudado missiologia, antropologia, mas o poder de Deus estava com seu João. Então tem que ter o equilíbrio. É importante estudarmos, sim, mas Deus usa pelo poder dele, pela graça capacitadora, toda igreja tem. Os missiólogos, estudar a cultura, a língua, uma nova motivação da igreja, pioneirismo. Eu me lembrei aqui do pastor Adilson. O pastor Adilson tem essa característica assim, muito forte na vida dele. Ele é pioneiro. Ele chega, agora mesmo ele está chegando no sítio, acho que é Pedra Branca, não, alguma coisa branca. Ele chega com a maior alegria, visitando as casas, os enfermos, pregando ali onde ninguém quer ir. É Adilson, eu só me lembrei dele. Então a gente precisa muito de irmãos corajosos, que vai ali onde ninguém quer ir, que bate na porta que ninguém tem coragem. Meu Deus, Ronaldo Lidório era assim, né? Quando chegou lá entre os concombas, batia nas portas, o povo jogava areia nele, muitos feiticeiros, com cultura diferente, religião diferente, e Ronaldo lá, tentaram envenená-lo, e Ronaldo lá perseverante. Meu Deus, tem que ter nessa capacidade de pioneirismo, de tolerância, de ouvir o que não quer, de você levar o bem para as pessoas e receber o mal. Só Deus capacita a gente para isso. Então isso é uma capacidade que nós como igreja precisamos ter, essa tolerância, entre aspas. É uma tolerância não com o erro, nem com o pecado, mas com o pecador ali para ensinar, para demonstrar. Nós precisaremos muito disso. Nova motivação. O que é que nos motiva? Somente a palavra, somente o Espírito de Deus é a nossa maior motivação. A nossa vida de oração, lendo a Bíblia, escutando a palavra, é isso que vai gerar em nós um impulso, um avivamento, uma obediência. Não tem outra coisa. Não é uma novidade, vamos fazer uma novidade missionária, logo, logo a gente desvanece. Mas se for uma motivação do Espírito de Deus, vai durar, vai ser perseverante. Nós amadureceremos na visão missionária. Neto, próximo. O desdobramento ético, mais uma vez, é étnico, Alaci. O desdobramento étnico, ou seja, várias nações dentro de uma só, várias etnias, vários povos. Ele parte do pressuposto de que a maioria dos 2.000 grupos étnicos
não alcançados nunca foram mapeados antropologicamente. Então há uma dificuldade aí no mapeamento das nações. Ou seja, falta muita gente ser cadastrada. Acha-se que é cerca de 2.000 povos não alcançados. Mas quando vai se estudar, vai ver que é muito mais. Dentro de cada povo daquele são várias etnias, várias línguas, vários povos. Oi. Sim. Nossa, agora pronto, agora pronto. Só Deus, só Deus. Obrigado, meu irmão. Que coisa, não é? Ou então eles acham que são 2.000, mas é bem mais, não é isso, seu Paulo? Grupos étnicos, só no Brasil essa quantidade aí que o irmão falou. Quanto, irmão Paulo? 274 línguas só dentro do Brasil. Então, esse mapeamento antropológico é difícil. É difícil. Mas é um desafio e há também surpresas boas. O próprio Ronaldo testifica que eles foram fazer mapeamento de algumas aldeias, achando que eles não tinham ainda o evangelho, e quando chegaram lá já tinha. Às vezes tem essas boas surpresas, que a gente pensa que um povo não é alcançado e eles já são. Tem isso no mapeamento também. Existe grande possibilidade de que cada nome nessa lista, né, de 2.000 grupos corresponda a bem mais do que apenas uma etnia, como o irmão Paulo acabou de demonstrar. É comum encontrarmos uma nação étnica na qual não há, ou melhor, na qual há diversas tribos falando dialetos similares e possuindo coexistência cultural. Divide o mesmo território. Aí ele dá um exemplo. Assim aconteceu com os como é que lê, meu Deus? Fraras. Fraras no Nordeste africano. Era um povo. Descobriu-se que não formavam apenas um povo, e sim dois grupos distintos linguística e culturalmente. É possível, portanto, que nossos 2.000 povos não alcançados se tornem cerca de 5.000 a 8.000 grupos étnicos. Ainda há um bom caminho para a igreja percorrer. Ele dá esse exemplo aí dos frafras, noroeste africano, né, que se achava que era um povo só. Quando se foi ver, eram dois povos ali, com culturas diferentes, linguagens diferentes, conviviam juntos, mas eram dois povos. Eu já vi falar nisso também, acho que, não sei se foi do mesmo povo, mas eu já ouvi que algumas cidades africanas são assim. A cidade grande, mas ali dentro da própria cidade vive culturas e povos diferentes, com línguas diferentes, ali dentro da mesma cidade. É impressionante. Próximo, Neto. Caminhando aí para o final, a incapacidade, essa parte me tocou muito, olha, a incapacidade da gente de evangelizar. Igrejas que são incapazes, a incapacidade de evangelização local por igrejas locais. Outra nova fronteira com a qual devemos lidar nas próximas décadas é a incapacidade de evangelização local por igrejas locais. Como já falei, não é? Eu não vou citar nomes, mas alguns dos nossos missionários aqui que a gente apoia talvez estejam aqui. Moram entre nações, a gente ora por eles aqui, mas só eles sabem a luta lá. Às vezes são igrejas pequenas, 5. A gente, para nós aqui, uma igreja, né? A nossa igreja a gente acha pequena. Às vezes tem igrejas por aí afora que é 5, 3 pessoas já é uma igreja entre as nações. Às vezes tem aquela dificuldade, não tem aquela força evangelizadora.
Ah, entendem? Há igrejas às vezes pequenas, mas é uma representatividade. São irmãos nossos, é parte do corpo de Cristo. Nem todos os países do mundo experimentam um bom crescimento da igreja evangélica, como no Brasil, a Coreia ou a Nova Zelândia. Segundo David Barrett, há mais de 4.000 grupos étnicos no mundo, entre os quais a igreja local não se mostra forte o suficiente para alcançar seu povo. É muito grande. Mais de 4.000 grupos étnicos, são igrejas enfraquecidas, igrejas que não podem evangelizar, igrejas com dificuldades na evangelização. É um número muito grande. Vamos sempre lembrar de orar por irmãos nossos que vivem nesse contexto, que não podem evangelizar, seja por proibições ou às vezes dificuldades próprias. E aqui, não é, vai uma aplicação a nós. Às vezes a gente pensa que... Eu já vi tanta gente dizendo, eu não sei evangelizar, eu não posso evangelizar. Podemos, irmãos. É na força do Senhor, é na capacitação dEle, de forma simples, de forma humilde. Às vezes a gente vai, lê um versículo da Bíblia, fala ali, dá nosso testemunho. Isso é uma evangelização. Para mim, eu já falei isso muitas vezes, né? Mas para mim uma das maiores missionárias do mundo é minha mãe. Tão simples, mas como ela evangelizou na vida. Nunca fez um curso de teologia, que eu saiba não. Mas muitas pessoas já ouviram através dela. No trabalho, na família, na vizinhança. Ainda hoje, idosa, certamente ela está assistindo de casa. De vez em quando mamãe evangeliza, quando vai a um consultório médico, quando fala com os amigos pelo WhatsApp. Uma das prioridades da vida dela. Ela fala, ela tem aquela ousadia, ela sabe fazer com educação, ela não obriga ninguém, mas ela proclama a fé dela. E isso qualquer pessoa da igreja pode fazer. Qualquer um de nós, eu não sei, eu não sei. Não, é o poder do Espírito na nossa vida. Deus pode usar cada um de nós. É igualmente alarmante o número de pessoas nascidas em países não cristãos. 48 milhões por ano, segundo a Global revista aí. Próximo. Acho que é o último. A vasta diversidade linguística entre grupos minoritários, seu Paulo. Há muita diversidade linguística entre os grupos menores, esses grupos difíceis. De acordo com a Associação Wycliffe de Tradutores da Bíblia, mais de 4.000 línguas não possuem sequer uma porção da palavra, sendo que 70% delas podem ser definidas como minoritárias. De acordo com... não sei que órgão é esse, Ethnologue, 4.000 das 6.528 línguas existentes são faladas por apenas 6% da população mundial. Veja, é muito povo, ou melhor, 6% apenas da população mundial, numa diversidade linguística muito grande. 2 bilhões de pessoas no mundo não conseguem ler ou escrever. Eu lembrei aqui do CAEP, não é? Das aulas que tem lá em Pedra d'Água, das aulas que tem lá em Boqueirão. Lá em Boqueirão nós temos crianças já grandinhas que não sabem ainda ler. Aí está se fazendo lá um projeto de apoio educacional para que elas leiam e leiam a Bíblia e conheçam melhor as Escrituras. Da mesma forma em Pedra d'Água também. Seja por falta de alfabetização e seja por pertencerem a grupos ágrafos. Vamos finalizar por aqui. Vamos cantar um breve